Mas o torcedor do Vasco, e a gente volta aqui para o nosso assunto, que tem muito a ver com isso, ele espera, como disse o Ricardo, até pelas promessas do Josh Wander, que no ano que vem, cara, voltou à Série A, é brigar pelo título da Copa do Brasil, é ganhar o Campeonato Carioca, e não é assim numa virada de chave. Vocês estiveram em campo em momentos distintos no Vasco de construção. Quando você volta da Europa, é um momento de reconstrução daquele Vasco 97, não foi? Você chegou no final de 96. Não, eu não estava na Europa, eu estava no Corinthians. No Corinthians, perdão. Então, assim, mas aí que tá, volta, você foi muito feliz. Mas a gente volta no que eu estava falando antes. Olha como é que é. Em 96, o Vasco contratou Toninho, Macedo. Não, o Nilson é antes. Não, o Nilson é antes. Lembra do Toninho, irmão do Tony Anderson? Sim. Toninho, Macedo, é que eu só chamo ele de Alves, mas Ranielli. Aí contratou um monte de jogador que tinha nome naquela época. Naquela época, sim. Foi um fiasco em 96, a gente nem classificou entre os 8. Isso. Foi um fiasco. 97 é ano de eleição, porque as pessoas falam... Eleição do Vasco. Do Vasco. Então as pessoas falam, ano de eleição é uma bosta. Mentira. Tem ano de eleição que é campeão. O Eurico me chama e fala, cara, a gente tem que chegar entre os 8. Falei, doutor, tem uma molecada aí pedindo passagem, que já treinava com a gente ali, porque quando o Lopes chegou, o Lopes chega no final de 96. Uhum. O Lopes começa a promover Felipe Pedrinho, é fácil falar deles, mas tem Fabrício Carvalho, Maricá, soube ali? Maricá. Aí ele começa a promover uma molecada da base que eu olhei para ele e falei, cara, tem uma molecada muito boa aí, talvez a gente não segure só com eles. Aí tem uma coisa que, cara, é fantástico que não se faz mais hoje. Porque hoje o cara se tá exemplo, às vezes a gente se ferra, mas o cara do Madureira consegue vender direto para a Europa. Mas antigamente tinha que passar num grande. E aí o Eurico vai e traz o NASA do Madureira. Souza. Odivan, não. Vou chegar no Odivan. Traz o NASA, traz o Marcão do Bangu. Que treina esse Marcão do E Fluminense. falou, me perguntou, vou trazer o Marçal, que era também do Madureira. Eu falei, não, enfim, a gente vai ser cancelado, eu vou ser preso, mas eu vou contar do jeito que foi. Uhum. Ele falou assim, não, doutor, tem um zagueiro lá no Americano de Campos que é bom pra cacete. Eu falei, não sei se ele é muito bom ou se eu que tava mal, mas eu não peguei na bola quando a gente jogou contra o Americano de Campos. Ele pegou o telefone, eu juro que foi exatamente essa cena. Era aquele... Tijolão? Nextel ainda? Com antena? Aí ele... como é que é o nome do caixa d'água? Eduardo Viana. Eduardo! Alguém falou ao Eduardo. Tudo bem? Me manda o zagueiro que tem aí. Aí o Eduardo deve ter falado lá. Que era presidente da federação, e não era do americano, mas ele era dono do americano. Sim. Aí acho que o Eduardo deve ter falado, mas qual deles? Aí ele, qual deles? Falei, o escuro. Aí ele, o escuro. Aí o Eduardo deve ter falado, os dois são escuros. Eu juro por Deus. Aí eu do lado dele. Aí eu falei, não, o mais escuro. E aí... Você não lembrava o nome? Não sabia, não fazia ideia do nome. E aí, 2 dias depois, desembarca o Odivan lá. E aí o Mauro chegou, as contratações de pessoal mais experiente, né? Veio Mauro Galvão, Valber e Evair. Porra, olha a qualidade. Vieram esses. O Lopes foi muito honesto com o Marcão. Falou, Marcão, eu preferi o NASA. Ele testou os dois, fizeram a pré-temporada. E o Marcão foi pro Criciúma. Isso. Do Criciúma que ele veio para o Fluminense, virou ídolo do Fluminense, uma das pessoas mais maravilhosas que eu tive o prazer de conviver. Verdade. E aí a gente construiu aquele time muito baseado na molecada. Subiu o Brenner, teve Alex Pinho, Tinho subiu também. Cara, mas muita gente boa. Sim. Então, assim, eu acho que, sem ser saudosista, né? Mas eu acho que o Vasco do futuro
tá no presente, tá Ele ali. Pode repetir o passado. Pode repetir o passado. Exatamente, tem que olhar para trás. O DNA ofensivo, os jogadores da categoria de base, sem vender de forma prematura, porque, cara, eu sou empolgado mesmo, desculpa que eu não tô deixando ninguém falar. Não, pode mas falar. eu sou empolgado quando eu falo do Vasco. Se o Vasco tem hoje, me ajuda aí que você sabe mais nome do que eu, mas se o Vasco tem Douglas Silva, se o Vasco tem... Douglas Luiz, Paulinho. Douglas Luiz, Paulinho. É mais lá atrás, Alan? O outro... Alan um pouquinho mais atrás. Thales Magno. Quem mais? Com o Andrei, com Marlon Gomes. Marlon Gomes, o Vasco tem um time competitivo, cara. Tem. Mas aí que tá, com essa possibilidade, já que virou SAF, deixa eu só registrar alguns aqui que estão mandando mensagem, lá de Nova Jersey, o baiano Cristiano Almeida. Cheguei agora, espero não ter perdido muita coisa. Perdeu nada, tá aqui. Edmundo, só agradecimento, nos deu muitas alegrias. Obrigado aqui. O Jadeilson, entrega 10 ao animal e deixa ele resolver. Saudade quando nós éramos felizes. Não dá, gostaria. O insociável, o grande amigo, o vascaíno tem que parar com síndrome de vira-lata, tem que pensar grande sim, atitude é tudo. Abraço. Edmundo, meu pai era muito seu fã. Uma vez tirei foto contigo no Santos Dumont, ele ficou todo feliz, o Gustavo Luiz também. PJ, grande PJ de Brasília. Edmundo, fala do Vasco com um amor diferente dos demais. É meu ídolo no futebol. Ele me mandou uma história aqui no WhatsApp. Já vou olhar aqui se eu conseguir tempo, PJ. Mas é o seguinte, virando SAF, eu acho que o Vasco pode entrar nessa nova situação de... Não vou vender o Andrei por 10 milhões de euros. Mas 35 tem que vender. Não, aí o Vasco aí não dá pra ficar, não. Ricardo, o Vasco consegue chegar a um patamar de negociação que ele pode esperar essa proposta. Antigamente, não, 2 10 meses, não, 10 o cara não. vinha com 10 e levava Edmundo. Como levou o Thales Magno, levou o Paulinho, levou o Felipe Coutinho lá atrás e outros mais. Talvez essa nova disposição financeira que o Vasco tenha o coloque numa mesa de negociação em melhores condições. Não, isso com certeza. O que é bom, porque o garoto vai jogar mais. Mas o Ricardo, assim, eu acho até que 35 milhões de euros é um bom preço para um meia. Né? Eu acho ótimo, porque a gente tem que, o nosso parâmetro tem que... se o Flamengo vendeu bem o Vinícius Júnior, que é atacante por 45 milhões de euros, 35 é. Mas talvez não seja bom, e aí é uma opinião minha só, pro atleta. Porque eu acho que se ele jogar mais umas 2 temporadas no Vasco, ele vai para um time mais competitivo na Europa. Não que o Newcastle não seja, mas o Newcastle é o novo rico. Ainda precisa de um... Sabe? Apesar da Liga... A Premier League. Da Premier League ser hoje o paraíso dos atletas, né? Claro. Eu não concordo contigo. Quando você fala que ele pode, Edmundo, e tem mais. Real Madrid, Barcelona, tem vários clubes atrás desse garoto. Seleção. Né? E seleção brasileira. O próximo ciclo vai se iniciar agora, daqui a 2, 3 meses. Deixa eu te falar. É claro que teve muito dinheiro por trás disso, da permanência do Neymar. Ele saiu muito jovem também daqui. Quando você sai para a Europa, eu saí com 29 anos, eu saí tranquilo. Você era de uma outra geração. É de uma outra geração. A minha geração saiu muito velho, porque era muito difícil jogar na Europa, era só 3 estrangeiros, 2. Tudo era muito difícil. O inglês que jogava na Espanha era estrangeiro, hoje não é mais. Então mudou muito. Agora, o que eu falo em relação a esses garotos é o seguinte: tem condições, tem de manter. Eu não acredito, se vier 35 milhões, eu acho que vão vender, Edmundo. Agora, mas você vê, eu concordo com você numa coisa. O Neymar, na idade dele, era um fenômeno, mas Neymar preferiu ficar no Brasil. É claro que por trás tinha um movimento de muito dinheiro para ficar com o garoto, de propaganda, de tudo isso. O Neymar, quando chega no Barcelona, no primeiro ano ele é bem. Segundo, ele arrebenta. Porque é isso que você fala, Edmundo. Tu imagina esse garoto jogar 2 campeonatos brasileiros, uma Libertadores. O cara chega preparado. A maioria desses garotos, quando sai do Brasil... Vinícius Júnior, pô. Ficou 2, 3 anos no Real Madrid sem fazer nada. Adaptação, Rodrigo. Quando eu vi o início dos dois, né? Falando exatamente do Vinícius Júnior e do Rodrigo. Me parecia o Rodrigo mais pronto. Só que... aí só é um achismo, porque eu não acompanhei só de ler, de entrevista. Me parece o Vinícius Júnior mais determinado. Uma vez eu vi uma entrevista, não foi nem ele falando de si próprio, não. Foi algum jogador do Real Madrid dizendo que você sabe que a Europa treina no horário mais quente do dia. Geralmente é ali entre 10, 11 da manhã, até 1, 2. Dizem que ele chega no clube, treina, almoça no clube, estuda o espanhol e inglês
até umas 4, 5 horas da tarde e vai para casa e treina com um profissional em casa. Ele tem ele tem uma palavra, equipe. Não sei se é personal, mas é alguém da equipe dele. Tem uma equipe com ele alimentação, menino não sai, não tá concentrado na carreira. E aí você vê que a evolução dele foi mais rápida do que o Rodrigo, embora essa conquista da Champions passa muito pelos 2 gols do Rodrigo na semifinal, né?